Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E toda sexta-feira eu gosto de fazer um vídeo sobre alguma coisa diferente aí de futebol, principalmente com um teor aí mais cultural. E vou tentar aqui falar novamente aí sobre música. E dessa vez eu quero trazer um top 4 aí, os 4 melhores discos da banda Pink Floyd. Eu confesso que dessa vez é um pouco difícil fazer 4 discos, né? Principalmente para mim, tive muita dúvida ali na hora de escolher esses 4 discos, né? Quais os melhores discos, né? É evidente que fazer essa listinha de 4 discos é uma brincadeira, porque às vezes tem muitos discos, né? Não são só 4 discos melhores, e é muito difícil você definir qual que é melhor que o outro, né? E uma banda como o Pink Floyd tem vários discos bons, né? 4 realmente é muito pouco. Bom, eu vou falar aqui um pouco da história aqui da banda, né? A banda começou lá em Londres, né? Principalmente o Roger Waters, o Manson, que era o baterista, né? O Wright, eles eram estudantes de arquitetura e depois ali conheceram o Syd Barrett, que era vocalista, também compositor, e eles rapidinho já fizeram um contrato com a EMI e lançaram o primeiro disco, né, o The Piper Gates of Dawn. É um disco muito interessante, muito legal também, e tinha à frente nos vocais ali o Syd Barrett. E aí, a diferença grande na banda foi no segundo disco, né, que daí já entrou o Dave Gilmour, né? E aí realmente você vê um salto artístico mesmo, de musical mesmo na banda, muito grande, né? O Dave Gilmour era um grande guitarrista, também fazia alguns vocais, e ali do primeiro para o segundo disco a gente vê um salto. Se a gente for pegar conceitualmente, o The Piper Gates of Dawn é um disco interessante, legal, eu gosto muito, escutei bastante. Mas aquele disco ali da transição é um disco incrível. Eu não vou colocar ele aqui no top 4, porque tem outros ali que são difíceis de deixar fora, né? Pois bem, então eu comecei essa lista com o Atom Heart Mother. Esse disco já era na era do Dave Gilmour, né? E é o quinto disco da banda, né? Então esse disco, né, ele foi gravado ali em Abbey Road, como vários discos ali do Pink Floyd foram gravados em Abbey Road, aquele estúdio clássico lá de Londres, né? Tem até a capa dos Beatles lá que ficou consagrada, né? Eles atravessando a rua ali em frente ao Abbey Road. E é o disco também chamado aí o disco da vaca, né? Aqui no Brasil eu já vi muita gente falando isso, né? Disco da vaca. Não sei se na Inglaterra as pessoas se referem a ele dessa maneira, né? Porque ele não tem nada escrito na capa, né? E tem uma vaca, né? Uma vaca holandesa ali na capa. Então dali você já vê que tem várias referências, né? O Atom Heart Mother, né? Principalmente relacionado a uma bomba atômica, né? Como se fosse aquele cogumelo, né? De uma bomba atômica explodindo. E ali a gente tem ali a questão do pasto ali, né? A gente sabe que nasce um cogumelo, né? Na bosta da vaca ali. E nessa época ali, os integrantes do Pink Floyd ali, todos eles né, faziam uso ali de substâncias, né? Que, principalmente LSD, né? Era uma coisa que estava muito forte naquela época, né? Então isso marcou muito, né? A psicodelia e tal. Então tem várias referências aí nesse disco. Mas eu acho que é um disco legal ali, principalmente o lado A, né? O lado A é como se ele fosse uma faixa inteira, né? Mais ou menos uns 23 minutos, né? E é como se fosse uma ópera rock mesmo, né? Então toda uma história que conta. E é realmente incrível, né? O lado B tem mais algumas canções ali, mas esse disco é um disco que vale a pena, assim. É um dos meus favoritos, né? E realmente é impressionante ali quando você escuta aquela faixa ali de 23 minutos ali, e toda a história daquela música, toda a dinâmica ali daquela música, e ali eles já estavam num ponto assim, musicalmente muito bem estruturados, né? Assim, já estavam tocando muito bem, assim, então tinha uma sinergia muito forte entre eles, né? Dave Gilmour, Nick Manson, Roger Waters, Richard Wright, então todos eles ali já estavam numa sinergia bem forte. Então
Atom Heart Mother, o quinto álbum do Pink Floyd, de 1970, né? Foi lançado em 1970. É o disco aí número 1 aí desse Top 4. Bom, outro disco também que não tem como deixar de fora, né? Até pensei em deixar ele de fora, mas realmente é um pouco difícil, né? Não tem como. É o Dark Side of the Moon. O Dark Side é o 8º álbum de estúdio, né, do Pink Floyd, né? Também foi gravado lá no Abbey Road. E esse disco foi um disco épico, né? Porque depois que lançou esse disco, né, o Pink Floyd virou assim um fenômeno assim mundial, né? Já era uma banda muito conhecida, já fazia um sucesso, mas depois desse disco aí realmente chegou em outro patamar, né? De vendas e nas paradas mesmo, né? Até nos Estados Unidos também, né? Eles alcançaram. E a produção musical desse disco também é incrível, né? O disco conta uma história também, como se fosse do início ao fim, uma obra só. E daí, diferente do Atom Heart Mother, que só o lado A é como se fosse uma obra inteira, no Dark Side é como se fosse um disco para você escutar ele da primeira até a última faixa, como se fosse uma faixa única, né? Então ele conta ali de temas ali que dizem respeito à condição humana mesmo, né? Da saúde mental, o dinheiro, né? A corrida atrás do dinheiro, a ganância, né? A redenção ali do ser humano. Então é muito legal assim, né? E realmente é uma obra-prima e foi muito consagrado, né? E até hoje você escuta esse disco assim, realmente é algo muito especial, né? Tem o Roger Waters aí, eles depois que acabou a banda, eles tiveram um certo atrito ali, né? E a questão de disputa, né? Relacionado aos direitos da banda e tudo mais. E o Roger Waters relançou, né, o Dark Side of the Moon de acordo com a versão dele, né? Sempre é interessante lembrar que o Roger Waters foi o cabeça ali, né, pensante do Pink Floyd, né, o arquiteto realmente da banda, da maioria dos discos ali. Mas a gente vê que nesse momento talvez seja até desnecessário. É claro que o cara tem a liberdade de fazer o que ele quer e tudo, é um artista sensacional, mas essa obra de 73, né, é imortal, realmente é um disco incrível, não tem como deixar de fora dessa lista, né? Se você não conhece, você tem que escutar aí. Esse é um dos discos aí essenciais aí do Pink Floyd, não tem como deixar de fora. Bom, depois desse aí, eu coloquei aqui também nesse top 4 o Wish You're Here, que foi o 9º álbum de estúdio, né, do Pink Floyd, e ele foi lançado em 75, né? Então, assim, depois o Dark Side teve uma turnê longa e esse é o disco sequência, né? Depois do Dark Side. E esse também é um disco sensacional, sensacional. Então, assim, o Roger Waters criticava muito a indústria da música e tudo, né? E com o Dark Side ele viu que ele se tornou ali fruto dessa indústria da música, né? Da vendagem de discos. E no Wish You're Here ele faz um pouco uma crítica a isso. E de certa forma eu já vi muito falar que era um disco para o Syd Barrett, né? Que o Syd Barrett teve alguns problemas ali, mentais ali. Ele teve que se afastar da banda, né? E ele não se manteve ali, ele era muito próximo do Roger Waters e acho que esse disco, de certa forma, é uma homenagem, né, ao Syd Barrett. E tem músicas realmente incríveis, né? Shine on Crazy Diamond, Wish You're Here, né, que é uma música também muito conhecida. E é um disco muito legal, assim, né? O David Gilmour tocando guitarra ali, tá no auge, né, tocando violão. Então, esse também vale a pena escutar. E para finalizar esse top 4, eu coloquei aqui um disco que é um dos meus favoritos aqui, né? Escutei demais também, né? Todos esses 4 aqui, né, são essenciais, né? Você quer conhecer Pink Floyd, comece escutando esses 4 aí, para depois você ir entendendo as vertentes aí diferentes que a banda tinha, mas esses 4 aí são básicos, que é o Animals. O Animals é de 77, foi 2 anos depois também do Wish You're Here, e é o 10º álbum, né, da banda. E no Animals, principalmente o Roger Waters, né, que era o cara cabeça ali,
ele colocou as faixas ali referentes ao que ele enxergava na sociedade, né? Então ele coloca ali a faixa número 1 é pigs, dog, depois do lado B pigs, sheep e pigs on the wing de novo, né? Então assim, de certa forma ele colocou só o nome de animais e representando aquilo que ele via na sociedade, né? Fazendo uma crítica sociais, né? Os porcos, os cães, as ovelhas, né? As pessoas ali sendo conduzidas ali para um lado, para o outro, por líderes que às vezes alienavam o povo. Então tem essa certa crítica social. Então é um disco também incrível, também muito legal assim, musicalmente falando, né? O conceito do disco, a estética é muito legal. Então é esse, pessoal, meu top 4 aí do Pink Floyd, né? É claro que é muito difícil, tem muito mais discos legais aqui que eu queria falar, mas de forma geral eu recomendo esses 4 discos para você que não conhece bem a obra do Pink Floyd, que quer começar ali a escutar, entender o Pink Floyd, comece por esses 4 discos. Então é isso aí, eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.